Olá, queridos amigos, colaboradores, muito bom dia, boa tarde. Estamos aqui agora finalizando o nosso treinamento teórico, para darmos início às atividades práticas em treinamento de ultrassom point-of-care no pré-hospitalar. Essa aqui é uma última aula pelo cronograma, uma aula rápida, que eu preparei um tema, que são erros do aprendizado, erros que eu cometi, que fui aprendendo com esses erros, e que eu espero que vocês consigam passar por eles de uma forma mais fácil. Vamos falar, então, desses erros do aprendizado em ultrassom point-of-care. Me apresentar bem rapidamente novamente. Meu nome é Caio Nogueira, sou médico do CISURG, base de Pampulha, sou médico emergencista. Então, objetivos aqui: revisar os conceitos básicos, assim como na primeira aula. Acredito que agora vamos revisar com todos os senhores, tendo muito mais embasamento teórico, e falar da sistematização do uso do ultrassom. Eu estou falando de integrar todos os conhecimentos que tivemos até agora, janelas básicas, ultrassom respiratório, integrar isso de uma forma que eu consiga avaliar de fato uma doença, um paciente, uma pessoa viva, e conseguir chegar próximo a diagnósticos ou afastar causas imediatamente fatais. Então, esse é o primeiro ensinamento do ultrassom point-of-care. O ultrassom vai ser parte do seu exame físico. O nosso ultrassom é o quinto pilar do exame físico. Temos extensão, palpação, percussão, ausculta e insonação. O ultrassom ele vem como o quinto pilar, não é o primeiro. Então, primeiro a gente vai avaliar o paciente, levantar hipóteses, e eu vou fazer uma avaliação focada no que eu estou pensando. Diferente de sair passando o ultrassom no paciente, que eu vou encontrar o que não tem nada a ver com o que eu estou precisando agora, com a situação crítica do paciente agora, e vai acabar me atrapalhando mais do que ajudando. Então, o ultrassom ele tem que vir para ajudar e não para atrapalhar. Então, é um material, é um equipamento complementar, um recurso visual do exame físico. Eu só consigo, às vezes, tratar o que eu consigo ver, e eu vou reforçar hipóteses. Acho que isso aqui está bem claro para todo mundo. Eu não faço ultrassom, e cuidado, pessoal, com excesso de confiança, de ver uma imagem que vai te chamar a atenção, seja um derrame pericárdico, seja um líquido livre, e esquecer de integrar isso num caso, no atendimento. Então, o excesso de confiança ele pode ser perigoso também. Isso é muito comum no início do aprendizado e do uso do ultrassom point-of-care. E a gente vai tendo uma maturidade para ver imagens e saber que aquilo ali não é um problema agora desse paciente. Então, é uma teoria meio bayesiana. Eu vou pensar em probabilidade pré-teste, teste aqui, leia-se ultrassom, e o ultrassom só vai ter valor se a minha probabilidade pré-teste ela for forte. Então, isso, chegar a um diagnóstico com o uso do ultrassom é uma espiral que vai integrar tudo isso. Probabilidade pré-teste, o teste, que é o ultrassom, e isso vai reforçar a minha hipótese. Olha só esse caso. Feminino veio com dor abdominal súbita, de forte intensidade, diaforeica, e uma dor que compromete o exame físico. Aí eu vou passando ultrassom sem elaborar hipóteses e acho que cálculos em vesícula biliar. Colelitíase litiásica. Vamos tratar com esse foco. Esquece de pensar que essa paciente, eu deveria ter olhado pressão nos 2 membros superiores, levantado a hipótese de uma dissecção de aorta e deixei passar aqui um diagnóstico potencialmente fatal e me foquei no que não tinha nada a ver com o caso. Então, vamos aqui complementar a clínica. Se essa paciente não tinha nenhuma clínica infecciosa, essa pedra aqui está aí tem muito tempo. Não tem a ver com o caso da paciente. O caso dessa paciente é diagnóstico inicial de dor torácica. Então, muita atenção aí, pessoal. Vamos lá, para esse outro caso. Feminino, 55 anos, dispneia súbita, intensa, distaturando, crepitação até ápice. Ela está hipertensa e diaforética. Ela tem edema. Será que é um edema agudo hipertensivo? Bom, com o coração com essa fração de ejeção reduzida, miocardiopatia dilatada, parece que sim, né? Então, esse é um erro comum. Começar a usar ultrassom e não se familiarizar com o normal. Quando a gente começa a fazer em todos os nossos pacientes na emergência,
estáveis, instáveis. A gente começa a se familiarizar muito com o que é normal. A hora que aparece uma imagem cardíaca que não é normal, chama atenção. Depois de um tempo, a gente vai saber o que é exatamente. Aqui, no caso, a gente tem uma sobrecarga aguda de ventrículo direito com sinal de Meconius, que é essa hiperquinesia apical do ventrículo direito. Se eu não souber o que é isso, eu vou pelo menos saber que tem uma relação VD-VE aumentada e tem alguma coisa errada. Esse aqui é o ultrassom sendo parte do exame físico. Segundo mandamento, não ignorar as particularidades do ultrassom. O básico, como a gente sabe no SAMU, o avançado de nada funciona se o básico não for bem feito. Então, eu tenho que ter técnica no manejo do probe, eu tenho que saber me posicionar à direita do paciente, eu tenho que saber as características de cada transdutor e estruturas, eu tenho que saber que o ultrassom faz uma varredura em folha de papel e saber o que buscar. Eu tenho que saber controlar brilho e intensidade e as anormalidades. Tudo isso a gente vai ver na estação prática que teremos presencialmente. O que é um erro muito comum? Querer melhorar a imagem colocando muito gel e querer pressionar muito o probe contra a pele do paciente. Isso faz o probe escorregar, a gente não vai conseguir uma janela boa, uma imagem boa depende de técnica, não de força para o ultrassom. Olha só esse exemplo aqui, ó, controle de brilho. Aqui a gente tem uma imagem transversal de uma bexiga, e como tem muito brilho na tela, está fazendo um fenômeno que chama reforço acústico posterior. E esse reforço acústico, que é esse brilho aqui, que eu vou ter sempre que tiver líquido livre encistado, está me fazendo deixar de ver líquido livre aqui abdominal. Então, tem que saber as particularidades do ultrassom. Foi a aula da nossa colega Michele. Olha só, outro caso aqui de reforço acústico. Controlar a profundidade adequada. Olha aqui essa imagem da direita. Uma profundidade inadequada me fez perder aqui de ver líquido livre. Essa imagem aqui da esquerda. Então, tem que saber todas essas particularidades. Erro comum também, não conhecer as janelas ecocardiográficas básicas. Para qual janela é boa para ver cada coisa em específico, qual janela é boa para ver VD, qual janela é boa para ver fração de ejeção. Isso tudo vocês vão encontrar na aula de ecocardiografia básica, os fundamentos. Tem que saber, beleza? Terceiro erro, achar que veia cava inferior está te dando informação sobre volemia do paciente. É achar que viu essa imagem e está diante de um paciente hipovolêmico. Não é assim, pessoal. Alguns cursos que eu já fiz, houve essa dúvida, aí eu perguntei lá para os alunos. Quem aí está com sede? Todo mundo tranquilo. Alguém está hipovolêmico, desidratado? Não, ninguém. Todo mundo está bem. Viemos fazer curso, né? Quando a gente foi avaliar a veia cava, a maioria, pessoas rígidas, normovolêmicas, estáveis, tinha um cava colabante. Então, a cava, ela sofre influência de muita coisa. Pulmão, coração, abdômen, biotipo, doenças pulmonares. Então, ela isoladamente não te dá informação nenhuma de volemia do paciente. Erradíssimo achar que viu uma cava engurgitada, invariável, esse paciente está hipervolêmico. Não. Se você tiver um coração com algum problema valvar, algum problema de fração de ejeção, o que está para trás dele vai ficar sobrecarregado, o sistema venoso. Não necessariamente o paciente está hipervolêmico. Então, acabem com essa situação. Olha esse trabalho aqui. 10 situações que a veia cava falhou em predizer fluido responsividade no paciente. Aqui a gente tem problemas de respiratórios, problemas de esforço, asma, aumento da pressão intraabdominal, aumento do volume abdominal. Então, ela sofre influência de muita coisa. A cava, para que ela serve, então? Ela é um complemento da tríade pulmão, veia cava, coração. Ela tem um valor qualitativo. Não é para sair medindo veia cava, você vai errar muito mais do que acertar. A nossa avaliação da veia cava ela é visual. Eu tenho que diferenciar se é uma veia cava que está nos extremos,
extremamente variável, colabante ou engurgitada, ou se ela está nesse meio termo aí. E eu vou correlacionar isso com a tríade pulmão, veia cava, coração, abdômen, tá bom? Olha só, a veia cava falhou em dizer fluido responsividade. O que esse trabalho falou? Estou com um paciente com baixa perfusão, com choque, vamos dizer assim, e estou pensando em iniciar o tratamento desse choque com expansão volêmica. Uma cava colabante não quer dizer que ele precisa desse volume, só quer me dizer que existe uma certa segurança para dar volume para esse paciente, por essa cava não predizer um paciente hipervolêmico. Mas não quer dizer que esse paciente vai ter fluido responsivo. O que é fluido responsivo? Do volume, o débito cardíaco melhora. A cava não quer dizer isso, mesmo colabante. Só vai me dar uma margem de segurança que esse fluido vai ser bem compartimentalizado, mas não traduz responsividade nem tolerância. Então é isso. A cava não é bom isoladamente. Para eu querer predizer volemia sistêmica, eu vou avaliar o paciente como um todo. Eu vou avaliar exame físico, mucosas, membros inferiores, turgor da pele, e no ultrassom vou fazer uma avaliação multi-órgãos. Um paciente que tem linhas B pulmonares, derrames pleurais, abdominais, ascite, fração de ejeção reduzida, com uma cava engurgitada, existe maior chance desse paciente estar hipervolêmico. O contrário também pode ser que eu consiga acertar. Pneumotórax não quer dizer ausência de deslizamento pleural. Aqui, lembra da aula de ultrassom pulmonar? Vimos que um pulmão normal tem um padrão A e com pleura que desliza. Na ausência de deslizamento, isso não quer dizer pneumotórax. Pode ser apenas que esse pulmão não está sendo ventilado. Em quais situações? Uma intubação seletiva, o pulmão da esquerda não vai ser ventilado, vai gerar esse padrão. Padrão A, ausência de deslizamento. Às vezes, naquele ponto, o paciente tem uma aderência inflamatória de um processo infeccioso antigo. Ou o paciente está numa asma que ele praticamente não tem volume corrente próprio. Isso tudo vai falsear. Então, não é assim que a gente diagnostica pneumotórax, como vocês bem sabem. O diagnóstico é um pouco mais complexo. Como eu falei, pneumotórax é muito mais fácil eu excluir do que diagnosticar. Como é que eu excluo? Viu deslizamento pleural? Excluiu o pneumotórax naquele ponto. Viu linha B? Excluiu. Eu vi pulso pulmonar? Também excluiu. Se eu não consigo excluir, eu tenho uma série de etapas até fechar o diagnóstico. Eu tenho que ter ausência de deslizamento, eu tenho que ter uma clínica compatível, eu tenho que ter a ausculta reduzida e eu tenho que achar o ponto pulmonar, que chega muito próximo de um diagnóstico fechado, mas não é 100%. Existem algumas condições, como pleurodese, que é um ponto no pulmão que está congelado, que forma um sinal parecido com um ponto pulmonar. Então, nem isso é 100% certeza, mas é o que mais chega próximo do diagnóstico. Aqui na imagem da esquerda, a gente tem aqui um sinal da estratosfera, que é a da direita, a imagem do meio, sinal da estratosfera, que é um pulmão que não está sendo ventilado, vamos dizer assim, ou tem um pneumotórax. E aqui na esquerda, o sinal da praia, que é um sinal fisiológico do pulmão sendo ventilado. Então, olha só aqui, ó. Aqui tem uma imagem de tomografia nessa imagem aqui da direita, e aqui tem uma bolha, uma blob pulmonar. E ela simula um ponto pulmonar. Não quer dizer que tem pneumotórax aqui. Então, assim, mesmo o ponto pulmonar, que é difícil de ser achado, ele não é 100% certeza. Tem que ter uma certa maldade de correlacionar o ultrassom com o exame físico. Quinto mandamento: não presumir que linha B quer dizer congestão. Isso aqui é o básico que tem que saber, pessoal. Eu vejo muito colega residente que vê linha B, já quer iniciar furosemida, já quer iniciar dobuta. Não. As linhas B, o que são? São qualquer anormalidade pleural pulmonar que mudou a configuração, muito ar e pouco líquido no parênquima pulmonar.
qualquer condição que altere esse balanço, 98% de ar e 2% de líquido, gera linhas B. Pode ser congestão, mas também pode ser inflamação, infecção, pleurodese, pode ser contusão pulmonar, uma série de coisas. Então, o que eu tenho que fazer frente a uma linha B? Primeiro, é definir que essas linhas B, como é que elas estão distribuídas no tórax, para eu desenhar o padrão pulmonar desse paciente. Por exemplo, vocês esperam uma congestão pulmonar só de um lado do pulmão? Não, não é o normal. Vocês esperam uma congestão pulmonar pior em ápice do que base? Não. O edema agudo pulmonar, ele é gravidade dependente. Então, essa é a primeira coisa. Vi linha B, eu tenho que chamar ela de congestiva ou não congestiva. O que são linhas B congestivas? Simetria, gravidade dependente e correlacionadas com fração de ejeção reduzida, uma veia cava mais engurgitada. Isso na grande maioria das vezes. Olha só a porção de coisas que mimetizam e produzem linhas B e mimetizam congestão pulmonar. Pneumonia intersticial, fibrose, atelectasia, contusão, infarto pulmonar no TEP, doença pleural. Então, quais são os passo a passos? É isso que eu falei. Insonar as 4 regiões torácicas, ver como é que são o padrão de linha B, se elas são mais espessas, se elas são mais confluentes, avaliar o que está além delas e a clínica do paciente. As linhas B, elas são congestivas, elas são integradas, elas vão piorando o padrão dela. Então é isso, definir se elas são congestivas ou não congestivas. Aqui é um tipo especial de linha B, que a gente tem aqui uma consolidação subpleural, que também pode ser um infarto pulmonar, e dele nascer uma grande linha B, chamada de cauda de cometa. Também é linha B, mas não tem nada a ver com congestão pulmonar. Essa parte eu já deixei bem claro na aula de ultrassom pulmonar, que é diferenciar padrão C de atelectasia, de congestão. O que vai diferenciar um do outro? Os broncogramas aéreos gigantes. São esses pontos hiperrestringentes dentro do pulmão fechado. O 6º mandamento, eu vou respeitar a técnica de fazer o IFES. É o principal protocolo na emergência. Muita gente acha que sabe fazer, mas o que eu vejo de erro de colega fazendo isso não é brincadeira, não. Como é que o FAST deve ser feito? O IFES traduz a ideologia do ultrassom point of care. Ou seja, é uma avaliação qualitativa, presente ou ausente líquido livre. Ele é para ser feito rápido, mas requer treinamento e tem técnica. Dificilmente eu vejo um sendo feito certo. Se ele não for feito certo, ele perde muita sensibilidade. Olha só essa imagem. Aparentemente, um IFES negativo, espaço de Moddison, e lá atrás, na goteira parietocólica direita, líquido livre. Então, nós vamos falar na aula prática, o Breno vai falar na aula dele também, mas o IFES tem uma série de técnicas. E, por incrível que pareça, o espaço hepatorrenal não é o mais sensível para ver líquido livre abdominal. É esse aqui, ó. É um espaço virtual que se forma no final do fígado, que chama goteira parietocólica direita. É o local mais sensível de se acumular líquido livre no abdômen. E, frequentemente, ele é negligenciado. Então, como é que é a avaliação do transtorno no trauma? Eu vou avaliar pulmões para ver se tem grandes pneumotórax, líquido livre, com seio costofrênico, janela cardíaca e veia cava. Então, o IFES é assim, ou faz direito ou não faz. Aquele mal feito vai te dar a impressão que é um paciente com abdômen tranquilo e pode ser que ele tenha ali já grande quantidade de sangramento intraabdominal. Lembrando que para você conseguir ver líquido livre no abdômen, ele tem que ter no mínimo 300 ml de sangue. Isso para quem é muito bom em ultrassom beira-leito. Nós, réis mortais, a partir de 500, 600 ml. Então, o paciente tem que estar sempre a 0 grau, porque o quadrante superior direito é o local mais sensível para se encontrar líquido livre. Se você avalia com o paciente de cabeceira elevada e esse líquido escorreu, você perdeu sua sensibilidade.
Então, olha só, a importância da técnica adequada, a importância da varredura bem feita. Sétimo mandamento, eu vou estudar as técnicas de cada procedimento. Como eu falei na aula de procedimentos, o ultrassom veio para guiar o procedimento, ele não veio para substituir a técnica anatômica, que é essa que a gente faz sem ultrassom. Ele veio para complementar. Se você não sabe a técnica anatômica, não deve fazer punção venosa invasiva guiada. Você tem que aprender a técnica anatômica para saber os marcos anatômicos, para onde você vai indicar, a sua angulação, e o ultrassom só vai te dar mais velocidade, precisão e segurança. Essa aqui é a técnica da triangulação, que é basicamente a profundidade do que eu quero, eu vou entrar na mesma distância com minha agulha do probe. O oitavo mandamento, não realizará RCP, ressuscitação cardiopulmonar, em vão. Falei na aula de ultrassom na PCR. Nossa capacidade de tratar efetivamente uma PCR só com as atuais recomendações, ela é muito limitada. Foi o que eu falei os protocolos ensinam a pensar em causas reversíveis, mas não ensinam a diagnosticá-los, a ver o que está acontecendo. Com ultrassom, isso muda muito o jogo. A gente, de fato, vai deixar de fazer um teatro de RCP e vamos efetivamente diagnosticar a PCR, avaliando o pulso central, e vamos identificar causas reversíveis. Olha só, esse trabalho mostrou que a nossa capacidade de diagnosticar a PCR, ou seja, de começar o atendimento com a palpação manual, ela é de menos de 50%. Com ultrassom, isso passa de 98%. Sem falar que o uso do ultrassom com Doppler diminuiu o tempo de checagem de pulso, ou seja, aquele tempo que o paciente fica sem receber compressões. Olha só o que está acontecendo aqui. Compressões cardíacas, vai interromper o ciclo. Eu tenho contratilidade cardíaca. Será que esse paciente realmente está em PCR? Será que esse paciente já teve retorno à circulação? Será que eu devo encerrar o ciclo? Isso tudo, essas imagens aqui, dentro de um protocolo, como eu falei na aula de ultrassom pulmonar, vão diferenciar, estender o esforço da equipe ou direcionar para uma causa específica e ter maior chance de retorno à circulação desse paciente. Então, quais são as aplicações do ultrassom na PCR? Eu vou reduzir as pausas sem compressões, isso muda a mortalidade. Eu vou identificar a pseudo-AF, que é aquela AF que, na verdade, tem contratilidade cardíaca. Eu vou identificar e tratar as causas reversíveis. Eu vou confirmar a intubação orotraqueal se eu precisar intubar na PCR. E eu vou identificar FV, TV, uma fibrilação fina, que são diagnóstico diferencial de linha reta. E o próprio prognóstico da PCR. Eu vou pensar em estender uma PCR, uma RCP, num paciente que tem contratilidade cardíaca. E foi o que o protocolo CASA fez. Ele conseguiu reduzir os tempos sem compressões da RCP. E a gente sabe que quanto maior o tempo sem compressão, pior a perfusão coronariana. Até a gente conseguir retomar essa perfusão mínima basal aqui, demora um longo tempo. Então, quanto menos tempo sem compressões, melhor. É o que eu falei, no momento da pressão, a gente, em vez de se elevar o que a ocasião pede, nós nos rebaixamos ao nosso nível de treinamento. Tem que treinar bastante, pessoal. E nono mandamento. Eu não vou presumir um diagnóstico somente com base em uma imagem. Isso aqui é o básico que tem que ser dito. Olha esse caso aí. Feminino, 42 anos, chegou com quadro de dispneia, taquipneia, hipoxemia, sibilo difuso, tórax mais silencioso, extremidades cianóticas e sudorese. Recebeu ataque de bronquidilatador e oxigênio. E aí, se eu ver só essa imagem do meio aqui, eu posso me emocionar com um derrame pericárdico e achar que isso aqui é um tamponamento. Eu falei aí na aula de protocolo Rush. Imagens isoladas não querem dizer nada. Existem raríssimas condições, basicamente trauma com choque penetrante hemorrágico,
que eu vou ter tamponamento com uma veia cava tão colabante assim. Não é o que eu espero. A fisiopatologia do choque obstrutivo, do tamponamento, é uma veia cava com padrão obstrutivo, engurgitada. Então, esqueçam diagnósticos baseados em uma imagem. É sempre um exame completo. E, por fim, o nosso último mandamento aqui no uso do ultrassom. Cuidar do nosso equipamento. Existem recomendações específicas para a sua limpeza. Não posso usar materiais agressivos, não posso usar panos abrasivos, tem que sempre manter carregado, sem gel. O gel, inclusive, pode compartilhar doenças entre os pacientes. Então, eu não posso deixar aqui o fio, se for ultrassom de torre, com a rodinha passando em cima do fio, isso quebra o transdutor. Aqui estão as recomendações do fabricante para limpeza do transdutor, que é aquela borracha do transdutor, ela pode ressecar e estragar. Então, a gente tem que cuidar do nosso equipamento para a gente ter mais. É um equipamento caro, que quando quebra, a gente fica aí semanas, meses, sem esse recurso tão importante. Olha só, esse aparelho aqui, peguei com gel no transdutor, sangue no transdutor linear, não pode acontecer um negócio desse. Tem que cuidar, pessoal. Então, quais são assim, os pontos-chave dessa aula? Lembrar que a gente tem que conhecer o treinamento básico, a gente precisa ter técnica para usar ultrassom, reconhecer padrões, ou seja, fazer muito normal para reconhecer o que está alterado, interpretar sempre imagens em conjuntos, não inferir diagnósticos a partir de imagens do ultrassom, tem que ser pré-teste do exame clínico para o teste do ultrassom ter validade e cuidar do nosso material. Era isso que eu tinha para falar, é uma aula mais básica, mas muito importante, não poderia deixar de ter. Agradeço muito aí ao NEP e vejo vocês no treinamento prático. Estamos juntos aí para tirar qualquer dúvida, é só me chamar aí. Muito obrigado, pessoal, e boa tarde aí.